Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal, e eu gostaria de pedir a você, caso seja sua primeira vez aqui, que assista os vídeos e as lives e gostando, que comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba Comunidade, clicar no link que você cai direto no nosso grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Se você quiser ajudar mais, você pode fazê-lo através da chave Pix para o Banco Inter. A chave é noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. Inclusive, tem aqui o QR Code. É só você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bem, ontem o Vasco enfrentou o Fluminense no Maracanã, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e foi 1-1, mas poderia ter sido. Ainda bem que não foi. Graças a Deus não foi, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa postura do Vasco dentro de campo. Se você chegar para mim e falar, mas é o que o Vasco pode fazer, aí eu vou falar para você o seguinte: a gente está jogando como time pequeno, coisa que a gente até então não jogava também assim. Vendeu o futebol do clube para 777, ou seja, esquece a 777. Vendeu o futebol do clube para uma empresa e o Vasco apresentar isso que vem apresentando. Mas está fazendo jogo duro. Que jogo duro? Que jogo duro. Eu vou botar aqui algumas partes das entrevistas de ontem, tanto do Maurício Barbieri como dos jogadores na zona mista, e depois a gente vai, dar uma pincelada nisso aqui. Vamos começar com o Maurício Barbieri fazendo a sua análise sobre a partida de ontem, das substituições e se para o Vasco foi um ponto ganho. Veja aí o que ele falou. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tantos contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou... Posso continuar? A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Realmente, Maurício Barbieri, um ponto ganho. A gente está espelhado realmente com o Bragantino, né? A que ponto nós chegamos se contentar com um empate contra o Fluminense? E ainda, que é o pior, falar que o gol foi uma jogada ensaiada, quando a gente viu que foi uma falha do Fábio, foi tentar sair jogando e tocou a bola para o Alex Teixeira, e o Alex Teixeira deixou o Pedro Raul na cara do gol, que ele conseguiu fazer o gol. Fora isso, algumas chances esporádicas, mas o Fluminense engoliu
o Vasco da Gama. Foi uma coisa vergonhosa, pelo menos para mim, o que eu vi ontem, o Vasco ser engolido pelo Fluminense. Mas tem gente que gosta, tem gente que apoia, acha que eu estou falando besteira, é um direito seu, vida que segue e vamos continuar. Na sequência, né, da entrevista coletiva, foi feita a seguinte observação. Você falou sobre as transições em velocidade. No primeiro tempo, o Vasco não conseguiu tanto, mas no segundo tempo isso mudou e vimos uma chance com o Peck, em que a bola pega na trave, e na volta o Alex Teixeira até se assusta. Teve o Ignaldo também numa chance perigosa, e no final do jogo o Figueiredo também chutando perto da trave. O Vasco conseguiu ter esses escapes no segundo tempo, mas sofreu uma pressão muito maior do Fluminense. A gente viu um Vasco acuado e o Léo Jardim mais uma vez fazendo grandes defesas. Você poderia detalhar essas substituições que fez durante a partida? As mudanças no ataque, as entradas de Ignaldo, Juan Cruz e Figueiredo? E por que não utilizar o Eric Marcos? Sim, eu acho que sim, como eu disse, eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso, achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali, e o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton, que talvez para mim tenha sido a mais clara, se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave. E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric é em função de característica, ele foi para o último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de 1 contra 1, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Ignaldo pode jogar de 9 como de beirada e é muito rápido, então as escolhas foram nesse sentido. Agora o Barbieri vai falar sobre o porquê de não ter entrado com o Orediano nessa partida, já que o Peck vinha de virose. Por que o Orediano não jogou, o Barbieri? Pela característica, porque o Peck precisou no segundo tempo fazer uma função que ele fez nos outros jogos, que era descer até a linha, até a última linha, para poder fechar os espaços. E o Luca é um jogador que, pela característica física dele, isso foge muito do jogo dele. Ele poderia, a gente conversou, ter entrado por dentro, de repente, na função do Juan ou do Ignaldo. Mas como era um jogo que a gente tinha que priorizar a velocidade e essa disputa de bola pelo alto, algo que foge um pouquinho da característica do Luca, o Luca acabou não entrando hoje. Então a ideia sempre é tentar aproveitar ou potencializar aquilo que os jogadores têm de melhor, mas todos eles são importantes, o Luca, o Eric que ficou fora, a gente tem um grupo muito dedicado, muito comprometido, todos eles. Eu acho que a gente se defendeu muito bem. Vale lembrar que as grandes chances do Fluminense ou foram chutes de fora, como foi o chute do Nino, ou bolas cruzadas, em que a gente conseguiu fechar bem os espaços deles ali, mas faltou só a gente ligar melhor os contra-ataques. E agora ele fala sobre a atuação do Léo Jardim. Qual foi a sua análise em relação ao goleiro? Eu acho que o Léo vem muito bem, eu acho que a gente internamente nunca teve dúvida sobre a capacidade do Léo, eu sei que e é natural que tenha acontecido porque o Ivan, quando teve a oportunidade, entrou muito bem e depois tinha uma demanda grande por uma oportunidade dele. E quando chegar o momento, se for o caso, ele vem trabalhando, também vai corresponder. Mas o Léo vem fazendo um grande campeonato, assim como todos eles. Eu queria só lembrar que a gente está num processo, está num período ainda em que a gente está semeando muita coisa. Talvez os frutos não estejam tão claros. E não estou nem falando de pontuação, porque pensando nos adversários que a gente enfrentou, a gente até tem uma pontuação interessante. Mas a gente segue crescendo como equipe, buscando uma evolução, buscando desenvolvimento. E o Léo também vai melhorando o entrosamento dele com os companheiros, vai acertando essas dinâmicas todas entre eles. Eu acho que a equipe
conseguiu se comunicar muito mais dentro de campo hoje. Foi um pedido que a gente tinha feito, que eles conversassem mais, que eles se orientassem, que eles se ajudassem. Então a gente está seguindo nesse processo de evolução, crescimento, desenvolvimento, e volto a repetir, a gente vai fazer uma grande temporada. Bem, diante do que você ouviu aí do Barbieri, eu gostaria que você deixasse seu comentário, se você está de acordo aí com o que ele falou e com o resultado da partida ontem. A gente tem que comemorar um ponto, pelas circunstâncias até que sim, né? Já que o Vasco foi massacrado pelo Fluminense. Agora, a gente não pode jogar dessa forma. É o que eu falei. Se alguém chega aqui agora e fala, mas é o único jeito que o Vasco tem de jogar, então me desculpa. Está sendo pior, porque o Vasco está cada vez mais jogando como um time pequeno diante dos grandes, e aí você vê a total fragilidade do time do Vasco diante dessas equipes. Bom, já na zona mista, o Gabriel Peck e também o nosso goleiro Léo Jardim concederam algumas entrevistas. Começando com o Gabriel Peck, a pergunta foi a seguinte: o Vasco vem fazendo jogos duros com equipes que são vistas como favoritas ao título. Gostaria que você analisasse esse comportamento, principalmente porque é o primeiro ano do acesso. Sem dúvidas, a gente está mostrando que contra grandes equipes a gente também faz grandes jogos, então a gente está muito feliz, a gente está trabalhando muito forte e a gente fica feliz de poder jogar para igual com o Galo, com o Palmeiras, com o Fluminense, que são equipes que já estão na Série A há um tempo e estão fazendo um bom trabalho. Como é que foi o nível de concentração para essa partida de hoje? Então o professor, ele passou uma estratégia, a gente sabe que eles gostam bastante de trabalhar a bola e eles arriscam bastante, então o nosso gol foi de uma pressão que a gente fez no treino, que a gente sabe que a gente tem que pressionar para tentar roubar ali perto do gol deles, e a gente foi muito feliz e acabamos fazendo o gol. E claro, contra eles a gente sabe que exige muito fisicamente, porque eles são um time que gostam de ficar com a bola, gostam de balançar de um lado para o outro, mas a gente fez um bom trabalho, fizemos aquilo que o professor pediu e estava de estratégia e graças a Deus saímos com um empate aí, podendo sair com a vitória. Qual a importância para o grupo de ter levado esse empate para casa? Uma importância muito grande, porque a gente sabe do outro lado o Fluminense está fazendo grandes jogos, está ganhando grandes equipes de goleada até, então a gente lutou bastante. Eu acho que o torcedor vascaíno se sentiu bem representado hoje por nós dentro de campo, porque não faltou entrega e nunca vai faltar entrega da nossa parte dentro de campo. E agora entra o Léo Jardim, que já começa com a fila do perdão. A pergunta foi assim: nas redes sociais já tem uma fila de perdão para você. Você acha que salvou a equipe hoje? Bom, a gente sabia da dificuldade da partida, né? O Fluminense hoje é um dos times que tem o seu elenco muito consolidado e um dos candidatos ao título do campeonato. A gente sabia da dificuldade do jogo e eu acho que o mais importante hoje independente de qualquer atuação individual, é ressaltar toda a dedicação, todo o empenho do grupo. Acredito que defensivamente a equipe conseguiu colocar em prática o nosso plano e eu acho que o mais importante é parabenizar a equipe por todo o empenho durante toda a partida. Como é para você essa sua regularidade que vem aumentando após ser destaque nas partidas contra Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense? É claro que eu fico feliz pela a minha atuação pessoal, mas eu trabalho muito durante a semana justamente para poder chegar nas partidas e poder ajudar a equipe. Mas eu acredito que apesar das dificuldades que nós temos tido nas partidas, eu acredito que a gente vem num crescimento. A gente sabe que a equipe está num processo de construção recente e a gente sabe que às vezes as coisas não vão acontecer no tempo que às vezes o torcedor espera, que as pessoas esperam. Mas a equipe tem se dedicado muito nas semanas, as semanas têm sido muito boas. E a gente sabe que, como eu falei, é um processo, a gente sabe que precisa de tempo, mas a gente tem se dedicado, tem trabalhado muito durante a semana para conseguir os melhores resultados nos jogos. E para finalizar, na zona mista, o Léo Jardim responde sobre a dupla de zaga. O que você pode comentar sobre essa dupla de zaga? São dois excelentes zagueiros que como eu falei, junto com o grupo todo, trabalham, se dedicam muito em prol da equipe, em prol do crescimento da equipe como um todo.
E eu acredito que, como eu falei, a equipe defensivamente hoje conseguiu cumprir muito bem o que a gente tinha planejado para essa partida. Foi um jogo muito complicado, em que a gente sofreu pressão durante uma boa parte do tempo, mas que a gente conseguiu colocar em prática o que a gente tinha praticado durante a semana. Pois é. E aí, para completar o cenário maravilhoso, né, a gente teve aqui uma participação, como sempre, né, do presidente do clube, o Jorge Salgado, em que simplesmente, cadê? Ele colocou aqui em seu Twitter a seguinte informação: mais um resultado importante. Jogamos com disciplina tática, defesa sólida e muito empenho. Bora, Vascão! Seu Jorge Salgado, na boa, na boa. Já deu para o senhor, né? Às vezes, às vezes não é melhor o senhor ficar omisso como sempre foi, do que ficar escrevendo umas bobagens dessa no Twitter. Que colocar mais um resultado importante, aí eu concordo. Jogamos com disciplina tática porque se defendeu, defesa sólida e muito empenho, até concordo. Agora, bora Vascão, jogando assim, sabe onde é que a gente vai parar? Você tem certeza? O tempo vai dizer, né? Realmente, olha, eu tenho hora que eu fico aqui pensando, rapaz, como é que o Vasco se transformou nisso, né? Dá uma revolta pra gente, mas é lógico que eu entendo essa situação toda. Eu acho que teve uma definição muito boa quando foi colocado aqui na live durante essa semana que talvez o quadro associativo tenha aprovado a AGE para venda da SAF por causa das últimas eleições. Em 2017, quando o então presidente Alexandre Campelo assumiu, quando deveria ter sido Júlio Brandt, né, nas urnas, houve aquela confusão toda, e também depois, agora por último em 2020, quando o Levenciano venceu a eleição e quem assumiu foi o Jorge Salgado. Então, realmente, a gente entende esses desmandos que vieram acontecendo ao longo dos anos na instituição, que culminaram para a venda da AGE para a empresa 777. A gente está vendo aí um Vasco jogando de forma pequena, como eu disse. Os dirigentes mesmo, no início do ano, já tinham falado que o espelho do Vasco era o Bragantino. Então, se a gente for pensar como o Bragantino, tá ótimo. 4 pontos aí, 5 pontos, né, no campeonato, tá ótimo, tá beleza. O Vasco realmente vai disputar para não cair. Agora, se a 777 realmente quer investir no futebol, a hora vai ser em julho, quando abrir essa janela, e aí a gente vai ter uma noção de quem serão os contratados para essa segunda fase do Campeonato Brasileiro. A gente só espera que até lá o time não se distancie tanto do pelotão de cima, porque a sequência agora vai ser uma sequência dura. O Vasco joga com o Coritiba, joga com o Santos, depois joga com São Paulo, joga com Fortaleza, joga com Flamengo e joga com o Internacional. Campeonato Brasileiro, a gente sabe que não tem jogo mole. E do jeito que o Vasco vem jogando essas partidas, preocupa bastante. Se você, que é vascaíno, como eu, não está preocupado, parabéns para você, que eu estou muito. Porque eu acho que o Vasco não foi vendido para a gente passar esse pesadelo de novo. O time pode ter melhorado, o time pode ter ficado um pouquinho melhor, no papel até concordo. O desempenho do time dentro de campo é um outro time, concordo também. Eu não estou criticando por criticar. Eu estou criticando porque eu estou vendo o Vasco ser amassado nas partidas
e não ter força para reagir. E isso é que é o preocupante. Mas se você está satisfeito, parabéns para você. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de colocar nesse vídeo agora. Lembrando a você que hoje, às 22 horas, estreia o canal Corujão Vascaíno, do meu amigo Marcelo Dibe e do Márcio Maia. E eu estarei lá na sua estreia a partir das 22 horas. Vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, vai ficar fixado aí no primeiro comentário, para que você possa aí também se inscrever no canal e dar uma moral para eles lá, tá bom? Amanhã a gente está de volta, lembrando que a nossa live é amanhã às 22 horas e durante o dia a gente está aí fazendo vídeo e fazendo live, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Valeu, bom domingo e a gente se encontra lá no Corujão Vascaíno. Um abraço.